nós trabalharemos a partir do verso 9. Trabalharemos o verso 9, 10, 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 9. Recapitulando, na última semana, nós falamos sobre a importância de desejarmos ser felizes. E precisamos desejar ser feliz, e isso é algo que faz parte do ser humano. Nós queremos ser felizes. Mas também precisamos aprender que devemos fazer o outro feliz. Até aqui nós temos falado sobre os atributos, a forma que o cristão deve viver, seja na sociedade, seja na família, e nós temos trabalhado na igreja. Semana passada, primeiro ponto, no verso 8, falamos sobre os atributos. Os atributos que o cristão precisa ter para que seja abençoado e também uma bênção na igreja. Então, nós falamos de 5 qualidades. E dentre essas 5 qualidades, a que salta aos nossos corações é ter a mente de Cristo. Porque se nós temos a mente de Cristo, nós, de forma muito tranquila, teremos um coração compassivo, um coração fraterno, um coração misericordioso e um coração humilde. As 4 outras qualidades que cada cristão precisa ter. Mas a maior de todas é esta: é ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo e reagir como Ele. Essa segunda aula, essa aula de hoje, nós vamos tratar sobre a questão prática desses 5 pontos ou dessas 5 qualidades que o cristão precisa ter. Obrigado, meu irmão. Se você lembra, no último domingo, no domingo passado, nós falamos sobre a parábola do bom samaritano. E nós fizemos a leitura de todo o texto, mas focamos propriamente na parábola. E no final da parábola, Jesus, depois de contar a ilustração, a história, ele diz para aquele doutor da lei, aquele grande religioso, que ele deveria fazer o mesmo. Vai e faze tu o mesmo. Por que ele diz isso? Porque se você lembrar, o que traz Jesus a contar aquela ilustração, aquela parábola, e a gente lembra da parábola, né? 3 homens estão, na verdade 4, né? Estão passando e eles estão interligados com alguém que está ali no meio do caminho. Há os espancadores, quem colocou aquele homem numa situação de quase morte. Há aqueles que passam, como o sacerdote e o levita, e há o samaritano. Por que ele conta essa ilustração? Porque o intérprete da lei tinha vindo até ele. E ele pergunta sobre a salvação. E Jesus pergunta a ele se ele tem guardado os mandamentos. Ele guarda, de fato, os mandamentos. E ele cita o resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele: tá bom, você diz que ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Ok, você diz isso? Faz isso e você viverá. Ele sabe que Jesus está falando sobre amor ao próximo. Então ele vai e pergunta: tá, Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a ilustração. Por que eu disse isso? Porque na continuação, a partir do verso 9 do capítulo 3, depois de Jesus pontuar, depois de Pedro pontuar
5 qualidades para que um cristão seja luz, seja sal em meio aos outros cristãos. Ele vai falar: tudo bem, você entendeu o que é isso? Você entendeu que você precisa ter a mente de Cristo? Você precisa ser compassivo? Você precisa ter amor fraternal? Você precisa ser misericordioso? Você precisa ser humilde? Você entendeu isso? E eles podiam dizer sim, mas agora vamos colocar na prática. Vamos colocar na prática o que eu quis dizer com isso. E é isso que começa a exaltar o verso 9. No verso 9 ele diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. São 2 palavras fortes. Então, para que possamos perceber que alguém tem de fato, de verdade, a mente de Cristo, e essa mente de Cristo é uma mente de um crente que é cheio do Espírito, a determinação e a prova de que esta pessoa compreendeu o que é ser cristão é quando ela sofre alguma ação danosa, a forma que ela vai reagir a essa ação danosa. Lembre-se, aqueles cristãos, eles estão de forma externa sendo perseguidos pelo Império Romano. E precisavam uns dos outros. Mas nem sempre, dentro da comunidade de fé, havia paz e tranquilidade. Só nos lembrarmos das cartas anteriores que o apóstolo Paulo escreveu. Por exemplo, a carta à igreja na cidade de Corinto, uma igreja que estava dividida. Uns achavam que a liderança melhor era de Pedro, outras de Cefas, outras de Paulo, e outros não submetiam nenhum deles, dizendo se submeter apenas a quem? A Jesus. Lembra lá do início da primeira carta que ele fala? Uns dizem ser de Paulo, uns dizem que é de Apolo, outros de Cefas, outros de Paulo, outros de Cristo. Aqueles que diziam ser de Cristo é aqueles que não queriam liderança alguma, dizendo, eu só tenho como líder quem? Jesus. O homem nenhum pode dizer que é meu líder. Então nós sabemos que a igreja, desde o início, dentro do seio da igreja pode haver muitas diferenças que trazem nessas diferenças problemas relacionais, problemas que nos fazem agir de forma incoerente com os princípios bíblicos, com o outro, com o nosso irmão em Cristo. E é isso que Pedro está dizendo. Ora, se você for atacado, e ele vai usar 2 termos, mal e injúria. A ideia da palavra mal, pagar o mal com o mal, ou seja, alguém fez mal a nós, a ideia de mal aqui é algo de forma proposital que mexeu conosco. Por exemplo, um exemplo, alguém dá um soco no rosto do outro. É isso que Paulo está dizendo, um ato deliberado. Alguém deu um tapa, alguém empurrou outro, alguém fez alguma coisa que trouxe um mal imediato. Agora, injúria tem a ver com palavras. Havia pessoas que falavam mal do outro, que eram rudes, grossas com o seu irmão, que mentiam a respeito de quem era ou de situações vividas por aquele irmão. Nada diferente do que, infelizmente, acontece em muitos lugares. No meio da igreja, há pessoas que acabam fazendo mal à outra, falando mal da outra. A grande questão é que Pedro não esconde isso.
A grande questão é que nós não devemos fazer isso. As características de um crente cheio do Espírito são aquelas que ele disse: ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo se compadece como Cristo, tem amor fraternal como Cristo, é misericordioso como Cristo, é humilde como Ele. Nós somos assim. Amém? Amém? Nem todos disseram amém. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ter a mente de Cristo ao ponto, como disse na semana passada, de podermos dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas às vezes, quem está ao meu lado, quem está ombreado comigo na obra, ainda precisa crescer, ainda precisa amadurecer. A mente de Cristo precisa ser formada nele, está num processo, um processo longo, demorado, para que ele possa viver como Cristo quer que ele viva. E ainda mais, dentro da igreja há os salvos e os não salvos. Há aqueles que foram alcançados pela graça, batizados de fato, de verdade em Cristo, não apenas nas águas, mas batizados em Cristo, agora vivem novidade de vida, ainda em formação, é claro, num processo de santificação, uns mais, outros menos, uns errando mais, outros menos, mas também aqueles que o próprio Cristo disse que estão dentro da igreja, mas não são de Cristo. Pode ser que um dia sejam, esperamos e oramos para que isso seja uma realidade. Oramos para que isso aconteça. E esses que ainda não nasceram de novo, estão junto conosco, mas ainda não nasceram de novo, dão muito mais trabalho, porque não entendem as coisas do Espírito. E vivem, mesmo tendo uma boa religiosidade, ainda sem compreenderem quem é Deus e o que Ele requer deles. Então, nós vivemos dentro da igreja em meio à diversidade de pensamentos e de pessoas. Se nós nascemos de novo, estamos cheios do Espírito e temos a mente de Cristo, a nossa mente está sendo formada por Cristo e em Cristo, nós não podemos, quando somos provocados, quando somos agredidos, confrontados, retribuir na mesma moeda. Pagar na mesma moeda. Dar o troco. Se vingar. Às vezes é bom se vingar, não é? Os casados sabem que é isso, né? De quando em quando a gente tem uma certa desavença em casa, alguma coisa que a gente está certo, mas a outra metade diz que a gente está errado, a gente guarda para a gente, na primeira oportunidade que dá, que a pessoa vacila, a gente: eu não te disse? Isso é se vingar, tá? Eu não te falei? E quando alguém mexe com a gente guarda. Vingança é um prato que se come frio, dizem por aí. Mas o que as Escrituras apontam, o que Pedro está dizendo, é que nós não podemos pagar uma ofensa, um mal, uma injúria da mesma forma. É isso que ele está dizendo: não paguem o mal com o mal. Se alguém pisou no seu pé, não pise no pé do outro de volta. Se alguém falou mal de você, não fale mal do outro. Se alguém te confrontou, não faça o mesmo.
É difícil para nós? Sim, é. É difícil olhar para o grande modelo que nós temos, Jesus, e tentar e fazer igual ele fez? É. Mas não foi difícil para Estevão. Quando na hora da morte, sendo apedrejado de forma injusta, ele olha para aqueles que estavam lhe perseguindo, e olha para o Senhor e pede ao Senhor que não impute sobre eles aquele sangue. Aquele que paga o mal com o mal, a injúria com a injúria, se nasceu de novo, ainda está num processo de engatinhar na fé. Crentes maduros estão dispostos a olhar para o mal, ou a injúria, ou qualquer tipo de agressão vindo de onde for, e está disposto a colocá-los diante do Senhor. Porque, prestem atenção, Pedro diz assim: nós não devemos pagar o mal com o mal, não devemos pagar a injúria por injúria. Mas antes disso, pelo contrário, ou seja, ele diz, primeira forma, que eu não devo agir. Entenderam? Como eu não devo agir quando sou provocado? Da mesma forma, na mesma proporção. Mas, em vez de agir assim, como eu devo agir? Bem dizer. Olha o que ele diz na continuação. Pelo contrário, bem dizendo, pois para isto foste chamados. Nós fomos chamados para ser luz no mundo. Nós fomos chamados para ser sal. Nós fomos chamados para ser bênção. Para isso, e por isso nós nascemos de novo. Para que a nossa mente, nosso coração, fosse amoldado ao próprio coração e à mente de Cristo. Então, aqueles que nasceram de novo, precisam bem dizer, precisam ser bons, precisam amar. Foi para isso que nós fomos chamados. É difícil, né? Às vezes tem texto que podia não estar aqui, porque quando eu estou aqui trazendo o estudo para vocês, ele antes falou ao meu coração. Antes Deus quis falar ao meu coração para que eu pudesse olhar para dentro de mim mesmo e me tornar uma pessoa melhor. Mesmo que isso não seja fácil. E da mesma forma, o texto, ele fala para cada um de nós. Em vez de ser maldição, devemos ser bênçãos. Em vez de amaldiçoar, devemos abençoar. Porque, quer queira, quer não, nós somos diferentes. Nós nascemos de novo. Temos o Espírito Santo nos nossos corações. Pedro, então, ele nos chama a ser abençoadores, não pagando mal com o mal, nem a injúria com a injúria daqueles que nos perseguem ou nos trazem qualquer tipo de problema. Agora, ele, no verso 10, ele vai nos motivar a fazer isso. Lembrando que nós queremos, nós desejamos a paz. Nós desejamos viver uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida que proporcione a nós qualidade. O verso 10 ele diz assim: pois
Quem quer amar a vida e ver os dias felizes? Ponto. Ponto. Lembre-se que ele está dizendo, em primeiro lugar, que o crente tem qualidades. Ele enumera 5, sendo a maior de todas a mente de Cristo, porque todas as outras qualidades se enquadram em termos a mente de Cristo. E aí ele vai exemplificar e dizendo, tá, você que tem a mente de Cristo, você não deve pagar o mal com o mal, nem a injúria por injúria, porque você foi chamado para ser bênção, para abençoar, e não para ser maldição. Aí ele vai dizer, porque você deseja, todos nós desejamos ser felizes. Você já percebeu que quando nós estamos em rota de colisão com alguém, pelo menos as pessoas normais, tá? Quando a gente está em rota de colisão com alguém, seja em casa, seja no trabalho, na sociedade, ou, em última análise, dentro da igreja, quem é crente não se sente bem? Guarda aquilo no coração? Aquilo faz mal? Quando eu e Rosana não estamos muito bem, acontece alguma coisa, o meu coração fica quebrado, até que eu consiga me reconciliar com ela. Quando, por exemplo, eu não estou bem com o Max, nunca aconteceu, né, Max? Mas vai que aconteça, saibam disso, eu vou ficar com o meu coração muito pesado, porque eu te amo em Cristo. Então, quando a gente ama como Cristo ama, quando a gente tem algum tipo de problema relacional, o que acontece com a gente? A gente fica mal, não fica bem. É por isso que as Escrituras dizem que o perdão é algo que é necessário, essencial para a nossa caminhada. Porque quando nós trazemos dentro do nosso coração a mágoa, essa mágoa é como uma raiz de amargura. É isso que Pedro está dizendo, observando e fazendo uma análise, uma aplicação de um salmo. E quando ele faz essa aplicação do salmo, ele diz que para que eu seja feliz, para que nós alcancemos essa felicidade, nós precisamos buscar a paz em todos os aspectos da minha vida, da nossa vida. É interessante que aí ele continua falando sobre essa paz que podemos ter por resolver os nossos dilemas e os nossos problemas, as nossas pendências com o outro. E ele vai usar uma palavra que eu não quero explorar essa palavra hoje, porque já dando um ensejo, a gente vai terminar a carta de Pedro e nós vamos estudar, não o apóstolo dessa vez. A gente tem estudado Paulo, agora Pedro, agora nós vamos estudar no nosso próximo encontro, nossos próximos estudos, a carta de Tiago. Por que eu não disse que era apóstolo? Porque Tiago, que escreveu a epístola, é quem? É o Tiago, irmão, ou meio-irmão de Jesus. O Tiago que se tornou líder da igreja em Jerusalém, como um presbítero amado, como o apóstolo Pedro era líder da igreja. Mas a gente vai trabalhar sobre isso mais à frente. Mas Pedro, ele vai colocar aqui que para sermos felizes, nós precisamos refrear a nossa língua do quê? Do mal. E devemos evitar os lábios que falem dolosamente. É interessante porque há um link com o que ele acabou de dizer. Ele diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, nem injúria com injúria. Injúria tem a ver com falar mal, mentir a respeito do outro, dizer algo que o outro fez que ele, na verdade, não fez. E aí ele vai dizer,
para aqueles que agem desta forma, ou para aqueles que retribuem a forma equivocada de se relacionar ou dizer ao outro, dizendo: para que você seja feliz, você deve refrear a língua do mal. Tiago fala sobre a língua, né? Tiago fala que da mesma boca que abençoa, da mesma boca que glorifica, que louva a Deus, não pode surgir palavras de maldição. E interessante que Tiago gasta um tempo precioso a alertar sobre aquilo que sai da nossa boca. Ele compara a língua, numa das suas comparações, a um grande incêndio. Que a língua tem esse poder. A fala tem esse poder. A fala abençoa o outro. Coloca o outro para cima. Mas também coloca o outro lá embaixo. Destrói a moral de alguém. Quantos de nós aqui já não enfrentou uma língua bem afiada? Sabe, aquela língua voraz. Quero contar para vocês rapidamente um exemplo. Eu não era crente ainda. Eu trabalhava numa imobiliária lá em Botafogo. Eu tinha lá meus 17, 18 anos, né? E o gerente da empresa, ele gostava muito de mim, porque eu me esforçava muito, estava lá cedo, morava lá em Belford Roxo, trabalhava lá em Botafogo, e era o primeiro a chegar e o último a sair. E durante muito tempo eu fui meio que, né, exaltado como exemplo. Toda vez que estava lá nas conversas da empresa lá, sentava todo mundo lá, o diretor, ó, tá vendo o Pontes? O Pontes é um grande exemplo, não sei o quê, não sei o quê. E foi passando o tempo, eu fui me irritando com a empresa, que estava bravo com o que estava acontecendo. Aí numa reunião, ele me deu a palavra e eu fui super, eu lembro até hoje, não vou dizer o que eu falei, mas fui super venenoso. Eu tinha 17 para 18 anos, eu tenho hoje 48, então passa um tempo, a gente marcou. E é aquele gerente, o dono da empresa, ele olhou e disse assim: Pontes, eu nunca esperei que você tivesse uma língua tão venenosa. Eu tinha 17 para 18 anos e não era crente ainda, né? Às vezes nós temos um falar ácido, uma forma de nos relacionarmos com o outro áspera, língua que é mortal. E Pedro diz que se nós queremos ser felizes, nós devemos guardar as nossas línguas. Ouvir mais e falar menos. Às vezes é melhor calar-se, porque um sábio se torna sábio quando ele se cala diante das situações adversas. O verso 11, ele continua e diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Vê como é que ele faz o inverso? No verso 9 ele diz: não pague o mal com o mal. E ele diz: nem injúria com injúria. Agora ele vai exemplificar a coisa e dizer, no verso, fazendo uma inversão, no verso 10, sobre a nossa língua. Nós não devemos injuriar e nem retribuir a quem nos injuria. E no verso 11 ele vai dizer: você não deve praticar o mal, não deve desejar o mal, e não deve fazer o mal ao outro. E aí ele continua, e ele vai dizer sobre algumas das características desse mal, dizendo:
você precisa buscar a paz, o que é bom, e não é algo fácil, porque você precisa empenhar-se. Paulo diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Aí você vai dizer assim: eu tentei, não tive, agora eu caio para cima. Não é isso que Paulo está dizendo, tá? Paulo está dizendo se alguém quer contender com você, essa pessoa que quer contender com você, ela vai continuar a tentar contender com você, e você tem que tentar ter paz com ela, buscá-la, deixar a tua oferta no altar, como disse Jesus, e ir até ela e pedir que ela te perdoe, que haja reconciliação. Mas nem sempre a reconciliação depende de quem? De nós. Mas eu tenho que continuar tentando. É isso que ele está dizendo aqui. Empenhe-se. Não é só, eu fui lá e tentei. Mas ele diz: empenhe-se. Persevere. Não retribua o mal. Ele não quer ter paz comigo, então eu vou fazer da vida dele um inferno. Já ouvi isso. Tentei, mas não consegui, agora eu vou fazer da vida dele um inferno. Isso não é a atitude de um cristão. O cristão pode até não conseguir se aproximar porque o outro não dá espaço. Mas o cristão precisa o tempo todo estar disposto a aproximar-se. Mais uma vez eu digo, é fácil? Não. Mas é possível. É assim que nós vamos amoldando a nossa mente, a mente de Cristo. Olhando para os princípios bíblicos, e diante de uma relação conturbada, olhar para esses princípios e dizer: eu posso, eu devo, eu preciso, porque eu nasci de novo e eu estou no processo de crescimento. Eu preciso buscar a paz. Eu preciso fazer o bem a todo custo. Aí, preste atenção. Eu disse para vocês que há aquele que causa o mal e aquele que é alvo do mal do outro. Às vezes somos nós que causamos o mal. Às vezes somos nós que falamos de forma grosseira ou que agimos para que o outro se sinta mal. Às vezes somos nós. E nós precisamos cuidar do nosso coração para que venhamos a mudar a nossa mente, o nosso coração está disposto a buscar o bem e a paz. Aí no verso 12, depois de falar de tudo isso que é tão difícil, que é tão difícil para nós hoje, era muito mais difícil para eles lá. Viviam um tempo de guerra, tempo que estavam sendo massacrados. Aí ele vai dizer qual é a recompensa para isso. Ele: olha, se você se esforçar, se você buscar viver a mente de Cristo, se você buscar o bem, se você buscar viver para a glória de Deus, se você buscar ser um pacificador, se você ser humilde, buscar essa vida de humildade, de misericórdia, de mansidão, você será recompensado. Mas aqueles que querem apenas briga, aqueles que a sua mente estão longe da mente de Cristo, aqueles que continuam a fazer o mal, esses também receberão a sua parte. E é isso que ele diz no verso 12. Presta atenção o que diz o verso 12. Depois de tudo isso ele diz: por quê? Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos. Os seus ouvidos estão atentos, abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que
praticam o mal ou males. Não há para nós uma recompensa maior em praticar o bem, em ser pacificador, em ser misericordioso, em controlar a nossa língua, em ser humilde e compadecer-se e amigo, mesmo quando nos falta oportunidade de sê-lo. Nada melhor é do que saber que os olhos do Senhor, o rosto do Senhor, a face do Senhor repousa sobre estes, sobre aqueles que são considerados justos, que foram justificados pela graça. Lembra lá da bem-aventurança? Jesus começa falando lá no Sermão do Monte o que são as bem-aventuranças ou quem é bem-aventurado. Quando diz que cada uma dessas características usadas por Pedro aqui são literalmente a cópia daquelas atitudes que Jesus traz ao povo, aos seus para ser. Os olhos do Senhor, o rosto do Senhor, a face do Senhor está sobre os justos. E para aquele que vive uma vida reta, não perfeita, tá, gente? A gente não consegue ser perfeito. Uma hora ou outra a gente vai ratear. Uma hora ou outra nós vamos vacilar. Mas aqueles que erram, que pecam, mas que são justos diante do Senhor, que vivem uma vida que é uma vida buscando a santidade, se arrependem. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele foi perfeito, mas porque ele se arrependia de todo o seu coração. O rosto do Senhor estão sobre esses. E é interessante porque ele ouve as suas súplicas. Mais uma vez, Pedro replicando as palavras do próprio mestre. No sentido de que Deus só perdoa aqueles que perdoam. Aquele que quer e vive a graça é cheio de graça. Aquele que recebeu uma grande misericórdia da parte de Deus é misericordioso. Aquele que foi chamado amigo de Cristo, que Cristo diz: vós não são servos, mas se tornam meus amigos, é que estão dispostos a serem amigos. E esses Deus ouve a sua oração. Esses Deus estará atento às orações que se fazem, que esse faz. Que recompensa melhor é essa? Podemos sofrer, podemos passar por dias adversos. Eu quero chegar nessa conclusão te pedindo para abrir as Escrituras num texto que eu achei importante fazermos menção desse texto. Carta de Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 4. E é interessante lembrar que o contexto da primeira carta à igreja em Corinto é um contexto de divisão, um contexto em que a igreja está vivendo um dos piores momentos da sua história, separados uns dos outros, tristes uns com os outros, e o apóstolo Paulo escreve essa carta. E aí no verso 12 e verso 13, Primeira Coríntios capítulo 4, o início do verso 12, ele começa dizendo assim, capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 12. E nos afadiguemos
trabalhando com as nossas próprias mãos. E ele diz: quando somos injuriados, o que fazemos? Bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Que desafio tanto Paulo quanto Pedro trazem a nós. O desafio de sermos melhores do que o mundo é, do que as pessoas sem Cristo são. Porque, ora, nós temos Cristo no nosso coração. Mas ele diz ao final: mas o rosto do Senhor, capítulo 3, verso 12, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vocês lembram quando o salmista Asaf, ele diz que quase saiu da presença de Deus, quase resvalaram os seus pés? Salmo 73, lembram disso? Por que que ele quase desistiu da fé? Por que que ele quase desistiu de servir a Deus? Simplesmente porque ele olhou a ação dos ímpios. Ele viu que os ímpios eram maus, que os ímpios de fato praticavam aquilo que era contra Deus, e que os ímpios tinham uma vida boa, mesmo sendo ruins, mesmo sendo infiéis, mesmo pisando nas pessoas simples, aqueles homens tinham tudo. Eram ricos, tinham boa saúde, tinham fama, e as pessoas queriam ser como eles. E o salmista? E Asaf? Já um senhor de idade, adoentado. E ele olha para tudo isso e seu coração fica pesado. Ele diz, chega a dizer que não valeu a pena abrir mão das coisas, porque naquele momento da sua vida ele se sentia abandonado. Aí você lembra o que ele diz? Ele se aproxima do templo, ele mesmo em pecado nos seus pensamentos, ele ainda continua a ir ao templo, e em determinado momento Deus ilumina a sua mente no templo, ele tem a mente atinada para o que aconteceria com o ímpio. O final do ímpio. E ele entende, Deus revela a ele, que aquele que vive no mal, praticando o mal, é aquele que vai viver uma vida na eternidade, longe de Cristo, e vai sofrer a eternidade. Quando nós olhamos o mal do mundo, quando olhamos as maldades que existem na sociedade, nós sabemos então que o salário do pecado é a morte. E Deus também está vendo. É por isso que nós não precisamos nos preocupar em nos vingar em nenhuma esfera. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. E nós podemos esperar pacientemente no Senhor, que Ele virá sobre nossas vidas. Um texto que nos faz refletir sobre a nossa própria atitude, mas que também nos faz ter esperança, porque tudo que Pedro traz sobre viver uma vida que agrade a Deus é possível. Se nós nos entregarmos o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Se nós viemos a conhecê-lo profundamente por meio das Escrituras. Se nós nos dedicarmos em oração, a mão do Senhor fará prosperar o nosso coração e teremos um coração segundo o coração de Cristo. Que todos nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, para que vivamos para a glória dele.
No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o resultado desta vida íntegra. Sobre uma vida sobre a tutela do Espírito Santo. Eu quero te convidar, então, a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer por tua maravilhosa graça, pelo cuidado, pelo teu amor. Temos muito, Senhor, a avançar. Temos muito, ó Deus, a nos consagrar ao Senhor. Mas estamos caminhando no curso certo. Guiados pela tua palavra. Conduzidos pela simplicidade do Evangelho. Nós podemos nos tornar melhores. Podemos chegar à plenitude daquilo que o Senhor deseja para nós. Ajuda-nos, ó Deus. Faça-nos conhecer mais da tua palavra. Que a tua palavra seja a bússola que nos direciona para o caminho certo. Que haja paz sempre em nosso coração. Porque o mundo já vive um conflito que é constante. Há conflitos em todas as áreas do mundo. Mas que nós que vivemos no Senhor tenhamos paz no nosso coração. E que possamos, com esta paz que temos no nosso coração, ser fonte de vida, de bênção, de paz para aquele que está ao nosso derredor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor nos confronta por meio da tua palavra. E o teu confronto, ó Deus, o teu confrontar é para que nos tornemos felizes e possamos fazer o outro feliz. Obrigado. Mais uma vez te agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém.